Então, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre as anestesias. O que vocês sabem me dizer sobre anestesias? Quais tipos de anestesia nós temos? Vocês sabem me dizer? Quais tipos de anestesia nós temos? Eu sei que tem hacker, geral, não sei se é anestesia e hipnose que fala, não sei, mas só conheço assim essas duas. Sedação é diferente de anestesia. Oi? Não. Sedação é diferente de anestesia? Não. Um tipo de anestesia é sedação, tá? Essa que você falou, hipnótica, é sedação. Então, a gente utiliza para... Exatamente. Então, a gente tem alguns tipos, né, de sedações, de anestesias em si, e elas... Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada uma, né? Então, o que é a anestesia em si? A anestesia, ela é algo para tirar a dor e sensações do paciente durante um procedimento, tá? Seja ele diagnóstico, seja ele curativo, ou seja ele para fazer exames. Por exemplo, nós temos alguns pacientes que eles têm claustrofobia, não conseguem ficar em locais fechados, e aí a gente utiliza sedativos para fazer exames, como ressonância, tomografia, ou até mesmo pacientes especiais, né, com algumas síndromes, que não conseguem, não entendem para ficar parados para fazer esse tipo de exame. Como ressonâncias e tomografias. Crianças também, tá? A gente usa esse tipo, e a gente também utiliza nas endoscopias, tá? Quem foi que falou? Foi na aula passada, né? Que falaram que fizeram uma endoscopia na mãe sem sedação, né? Eu fiz, professor, e adorei. Sou apaixonada pelo Propofol. Boa, né, professora? Fala sério. Coisa o paciente boa. não lembra de nada, né? A Que maioria... coisa maravilhosa. A gente tem vários tipos de sedativos, né? A gente tem o sedativo onde a gente deixa o paciente mais calmo, tira totalmente a dor do paciente, e a gente tem aqueles tipos de sedativo que a gente deprime o sistema respiratório desse paciente, onde há necessidade de intubação ou um suporte de ventilação, né? Um suporte de oxigenação nesse paciente. E aí vai depender do tipo de procedimento. Por exemplo, uma curetagem, o que seria uma curetagem? Uma raspagem do útero. Isso quando a pessoa tem uma endometriose ou quando ela teve um aborto espontâneo e necessita retirar, né, os restos placentários, restos embrionários, na verdade, desse colo de útero. Geralmente, eles fazem apenas uma sedação, porque não é nada... não é nada invasivo, né? Porque eles colocam uma cureta, que é como se fosse uma colherzinha, literalmente. É um equipamento, né? Um instrumental, um artigo cirúrgico comprido, onde tem literalmente uma colherzinha ali. Então, o médico, ele introduz dentro do colo uterino, vai pelo canal vaginal, entra no colo uterino e raspa todo o útero, né? Então, aquelas mulheres que elas ficam com hemorragia, sabe? No período menstrual, elas apresentam uma hemorragia grande, devido a uma grande quantidade de endométrio, né? Pode ser por uma endometriose ou até mesmo por um aborto. Os médicos, eles dão apenas uma sedação para essa mulher, para que ela durma e não sinta dor enquanto realiza o procedimento, porque o procedimento é de uns 10 minutos, 15 no máximo, e se desse uma anestesia RAC ou algo do gênero, ou uma peridural, a paciente, ela acabaria, como que eu posso dizer? Ela acabaria tendo um desconforto maior, né? Então, ela
permaneceria um tempo sem poder levantar a cabeça e algo do gênero, tendo que passar um tempo maior na recuperação pós-anestésica para um procedimento de curto período. A mesma coisa quando precisa se fazer cerclagem, né, ou a utilização de persário, né? O persário nem tanto, mas vocês sabem o que é persário e cerclagem? Persário é um anel que vai no colo uterino para fechar esse colo e impedir que a mulher tenha abortos quando ela tem insuficiência istmo cervical, incompetência istmo cervical. Então, quando o colo uterino dela se apresenta aberto, quando ela tem abortos de repetição, ele se apresenta aberto e ela corre o risco de perder aquele bebê. Então, eles colocam esse anel. O anel costuma o médico só administrar algum tipo de sedativo de forma via oral, tá? E a cerclagem que é feita no centro cirúrgico é ponto no colo uterino, também com a mesma finalidade, para impedir que o colo uterino se abra, tá? Também dura 10, 15 minutos, e para não submeter essa paciente a uma anestesia RAC, eles dão sedativo, tá? E aí a gente tem a divisão delas, que seria a regional, a geral, tá? A regional e a sedação. Então, a geral é quando há uma depressão do sistema respiratório e o paciente deve ser entubado, tá? A regional é todas as anestesias que anestesiam apenas regiões. Então, a RAC, a peridural, os bloqueios, né? Plexos braquiais, que a gente já falou que fazem a utilização do SMART, né? Que são... Se lembra que a gente falou da utilização do SMART? Que são são feitos, né, entre as articulações para só anestesiar determinado membro, né? E a local, que é feita subcutânea, de forma subcutânea, né? Em um local específico para fazer uma sutura. E a sedação, que acaba tirando a dor e podendo tirar a consciência do paciente. Lembrando que existem alguns tipos de sedativo que só tiram a dor e acalmam o paciente, mas ele continua consciente. Então, é importante a gente ter ciência disso para que não fale coisas desnecessárias ao procedimento cirúrgico, né? Como, por exemplo, fazer comentários pessoais durante o procedimento ou até mesmo comentários do paciente. Quando um médico abre o paciente, ele já consegue identificar se o nódulo, por exemplo, ele é cancerígeno ou não, ou se tem uma característica cancerígena ou não. Por quê? Devido a algumas características. Por exemplo, um nódulo redondinho, ele não costuma ser cancerígeno. Geralmente, os nódulos cancerígenos, eles costumam ser irregulares e vascularizados. Então, quando o médico abre e identifica esse nódulo, ele consegue já dar um diagnóstico prévio. Mas isso nunca deve ser falado durante o procedimento cirúrgico, principalmente quando o paciente está acordado, tá? Está apenas com uma sedação leve, porque ele pode escutar e não é essa a melhor forma dele saber o diagnóstico dele. Porque muitas das vezes o procedimento cirúrgico é feito de forma investigativa, né? Para descobrir se o paciente se o paciente tem algum problema ou não. Então, é importante a gente falar isso, porque às vezes o médico pode comentar com a gente da equipe da enfermagem, né, toda a equipe em si, e a gente sempre tem que esperar o médico falar a respeito, né, com o paciente, para evitar que a gente cause desconforto a esse paciente, tá? E só após o diagnóstico médico, o médico conversar com o paciente a respeito do diagnóstico, é que a gente entra com a questão de apoio psicológico com esse paciente,
A maioria das vezes, principalmente os médicos mais velhos, eles conseguem identificar, né, se há um prognóstico bom ou ruim no procedimento em si. Alguns pacientes já têm ciência, né, disso, e outros não, mas por via de regra, é bom a gente evitar esses tipos de comentário durante o procedimento cirúrgico. Aí a gente tem a anestesia geral, né, onde o paciente ele fica inconsciente durante todo o procedimento anestésico e muitas das vezes ele é feito de forma inalatória e endovenosa, tá? E após a sedar, né, após utilizar a anestesia geral, esse paciente deve ser entubado. Às vezes, o médico, ele faz apenas uma... Às vezes, quando um procedimento cirúrgico, ele é rápido, por exemplo, né? Eu já tive paciente que ele teve um procedimento cirúrgico que o médico precisou tirar um fio de aço que ele colocou no meio do úmero. Então, ele colocou um fio de aço no meio do úmero e ele estava pelo cotovelo. Então, ele deixou uma parte do fio de forma externa e o paciente foi levado para o centro cirúrgico só para retirar esse fio e fazer uma sutura onde ele estava acoplado, né? Então, nesse caso, o médico deu uma sedação, né? Uma sedação um pouco mais forte e ficou ambusando o paciente enquanto realizava, porque o procedimento ia durar 5 minutos. Então, não fazia sentido entubar esse paciente para fazer o procedimento, tá? Lembrando que toda vez que a gente ambusa o paciente, né? Quando a gente manda oxigênio no ambu para o paciente, há necessidade de ele estar conectado no oxigênio, tanto para um paciente no centro cirúrgico, quanto um paciente de parada na sala de emergência, tá? Quando o paciente tem uma parada na sala de emergência. Então, esse ambu, ele tem que estar conectado ao oxigênio, porque senão eu estou mandando ar rico em oxigênio e gás carbônico. Então, a minha intenção, né, quando eu ambuso o paciente, é mandar sempre oxigênio, óbvio. E isso modifica quando eu estou na rua, né, quando eu trabalho em uma ambulância e eu vou atender um paciente. E aí, as regionais, né? A gente tem a anestesia RAC, que a gente já havia falado um pouco sobre elas. E a gente já havia falado um pouco sobre elas. E ela é dada entre as vértebras, né? E a peridural também é dada dessa forma, só que é uma quantidade mais superficial, vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui uma foto para visualizarem melhor. Espera aí, deixa eu... Deixa eu pegar aqui.
Então, só para vocês verem a diferença. Só para vocês verem a diferença, para vocês identificarem a diferença entre a hack e a peridural. Muitas das vezes, a peridural, ela pode... Então, a hack, ela é dada mais internamente, ela rompe as meninges, né? Então, o que acontece? A gente tem o cérebro e ele é protegido pelas meninges, né? Pela dura mater, pia mater e aracnoide, não é? Correto? Correto. Todo mundo já estudou isso, ninguém lembra, né? E elas descem pela medula, protegendo a medula, tá? E quando eles vão dar anestesia hack, eles rompem as meninges, tá? E ela é dado ali, administrado o anestésico após o rompimento, diferente da anestesia peridural, que ela é dada de forma onde eu não rompo essa camada de meninges. Então, não há essa ruptura, tá? O paciente deve se permanecer curvado para que eu consiga ter um espaço entre as vértebras, facilitando. Diferente da punção de líquor. A punção de líquor, o paciente deve permanecer deitado e não sentado, como na anestesia hack, tá? Porque isso vai, geralmente, quando há necessidade de uma punção de líquor, o paciente já está debilitado, né? Então, eu fazer ele sentar acabaria trazendo mais desconforto para ele, diferente do paciente que vai realizar um procedimento cirúrgico, tá? Geralmente é feito desta forma, então sempre ele deve fazer, né, uma limpeza da região com uma margem de segurança correta e utilizando um campo fenestrado para diminuir, né, a chance de contaminação. O tamanho da agulha, tá vendo? É bem grande, bem comprido, para que a gente consiga funcionar e romper essas meninges. Quanto maior o tamanho da agulha, maior tem que ser o calibre, para a gente conseguir ter firmeza na punção. Que a gente conseguir ter firmeza na punção. Quanto mais obeso o paciente, maior tem que ser essa agulha. Por quê? Porque ele vai ter uma camada mais espessa até chegar onde é desejado, né? Então, geralmente a gente posiciona o paciente. O ideal é que o paciente permaneça curvado, tá? Principalmente em cesáreas, né, que é o mais comum ser utilizado, mas também são utilizadas em cirurgias de baixo ventre e de membros inferiores, o ideal é que a gente, ao invés de apoiar a paciente desta forma, a gente posicione-se na frente do paciente e puxe os braços dela, para que a gente consiga uma curvatura melhor e impedindo que esses espaços se fechem ao paciente retrair a realização da anestesia. Quer falar alguma coisa, Ludmara? A abertura fica melhor se puxar, né, professora? Isso, a abertura fica melhor. E aí o próprio anestesista vai ter uma facilidade maior de realizar o procedimento, tá? E nós temos, então ela funciona desta forma, né? Então, é puncionado e acaba ultrapassando a meninge para ser administrado a anestesia no líquor, né? No próprio líquor. Quando o paciente necessita fazer peridural, às vezes, em alguns casos, eles podem deixar como se fosse um acesso, tá? Eles geralmente, quando que é utilizada a peridural? Quando eu
eu preciso manter a mobilidade do paciente, por isso que o paciente só perde a sensibilidade, ele continua conseguindo movimentar os membros, tá? Justamente por só fazer uma pressão na medula, ele não rompe as meninges, tá? Então, por isso que ele não vai sentir dor, mas ele sente tudo o que está ocorrendo, né? Ele consegue movimentar os membros. Geralmente, nos partos normais, são utilizados e eles podem deixar até mesmo um catéter para, se houver necessidade, o médico injetando aos poucos o anestésico, tá? Eles não são comumente utilizados em pacientes de parto de primeira viagem, né? Mulheres que têm um primeiro parto, só são utilizados em mulheres de primeira viagem quando elas fazem um acompanhamento mais rigoroso, vamos dizer assim, durante a gestação. Que o médico tenha certeza, né? Que o médico ele certifique de que aquela mulher está preparada para receber, para fazer esse tipo de dor, para ter esse tipo de dor, né? Porque geralmente, quando o paciente a paciente, quando ela vai ter o parto normal, se ela não sente, ela não sabe o tipo de dor que ela vai, o tipo de força que ela vai fazer, né? E aí, ela, às vezes, ela faz uma força de forma inadequada, que ela não... de forma inadequada, porque ela não sabe qual tipo de força que ela precisa fazer. E aí, os médicos, eles costumam dar apenas quando tem 6 centímetros de dilatação, porque aí só está, ela já sentiu a dor, né? E aí ela sabe a forma que ela tem que empurrar, e aí só na fase da expulsão, né, que eles começam a administração desse anestésico. E tem que se tomar muito cuidado também ao utilizar, né, o anestésico de forma na peridural, né, porque o paciente depois ele acha que tá tudo certo, né, e aí pode haver quedas, porque ele não tá sentindo os membros. E aí é como se a gente apoiasse algo na nossa perna, que a nossa perna fica dormente. E aí a gente não consegue, às vezes, nem andar direito porque a perna tá dormente. É mais ou menos assim que fica, né, o membro. Ô, professor, e a quantidade de anestesia, é o anestesista que vê isso? Ou é calculado pelo peso? A quantidade de anestesia é o anestesista que vai determinar mediante o peso da paciente. Ah, tá. Quem é que tá falando? É a Kátia. Kátia, isso. Então, e aí a peridural é feita dessa forma, tá vendo? Onde não há rompimento e a gente só há uma pressão nessa região, onde faz com que o paciente perca a sensibilidade, mas ele não perde a mobilidade. E aí eles são chamados de bloqueio, tá? A anestesia peridural, ela é chamada de bloqueio, assim como os bloqueios plexos braquiais. Eles funcionam da mesma forma que a anestesia peridural. Então, eles vão comprimir as estruturas, impedindo que o paciente sinta dor. Mas muitas das vezes ele consegue até movimentar. Então, é nesse tipo de procedimento que o médico... Eu já presenciei procedimento onde o médico ia refazer a ligação dos tendões no paciente. Ele precisava que o paciente estivesse acordado. Gente, é literalmente como, sabe, a conexão de fios? Então, o médico liga um com o outro, ele fala, mexe o dedo, o paciente não consigo. Ele tira, conecta com o outro. Mexe o outro. E aí ele, consigo. Aí ele vai e faz a sutura de forma adequada. E aí, como que ele faz isso? Ele faz bloqueios, plexos braquiais, né? Que geralmente são utilizados nas extremidades, membros superiores e inferiores, e o paciente apenas com uma sedação. Tá? E aí, por isso que
os médicos viram a necessidade de fazer esses tipos de anestésicos regionais, quando eles precisavam do paciente, onde o paciente não sentisse dor, mas continuasse com a mobilidade. E cabe a nós sabermos tudo isso para evitarmos complicação, tá? Quando o paciente faz esses tipos de bloqueio, principalmente nas extremidades, nós temos que nos atentar à vascularização. Por quê? Esse tipo de anestésico pode acabar diminuindo a vascularização desse paciente e podendo causar algum dano a ele, principalmente quando utiliza-se o SMART, porque o SMART vai diminuir a vascularização, né? Vai diminuir a quantidade de sangue para esse paciente. Então, nós temos que nos atentar na recuperação pós-anestésica. Então, na anestesia geral, a gente tem que se atentar, porque esse paciente, ele vai ficar confuso, ele vai ficar desorientado, muitas das vezes ele não tem ciência do que o procedimento já foi realizado, né? E ele vai apresentar bastante desconforto, como principalmente quando há uma cirurgia de longa duração, ele vai apresentar desconforto no caso de temperatura. A anestesia RAC também ocasiona isso. O paciente sente tremores e os tremores são naturais para uma forma natural do nosso corpo de tentar aumentar a temperatura, tá? Então, como a anestesia faz com que o nosso corpo trabalhe de forma basal, ele não consegue regular a temperatura durante o procedimento cirúrgico. Já a anestesia durante o procedimento cirúrgico, quando a anestesia começa a sair do nosso corpo, ele começa a identificar que ele precisa aumentar essa temperatura. E ao aumentar a temperatura, ele gera tremor. Professora, Oi. De novo vou fazer a pergunta. Em que momento que o paciente é pesado? O paciente deve ser pesado no pré-operatório, na clínica cirúrgica. Então, quando ele entra para internação, ele deve ser pesado no pré-operatório, de preferência em jejum, tá? Sem tomar nenhum copo de água, sem nada. A gente necessita do peso basal. Quando são cirurgias marcadas, não é o adequado. Quando são cirurgias marcadas, geralmente o paciente ele tem uma consulta com o anestesista. Quem aqui já fez algum tipo de cirurgia, eles fazem uma consulta prévia com o anestesista. O ideal é que esse anestesista pesasse também esse paciente, para ter uma ideia, né, básica do histórico, mas infelizmente, muitas das vezes a gente acaba não vendo isso. Muitas das vezes eles perguntam, quanto tu pesa? Né? Infelizmente, e isso é uma forma errada. Tanto da instituição, que muitas das vezes no próprio clínica cirúrgica não tem uma balança, quanto dos profissionais, porque no hospital tem balança. Então, o hospital, você pode se locomover, buscar a balança e depois devolver para o local dela, né? Não vou falar nem da minha pessoa, né? Que já faz a minha última passagem pelo centro cirúrgico. Não foi nem no centro cirúrgico, foi para mim, é minha filha de 20 anos. Então, já vinha do pré-natal, a gente então se pesa. Mas minha filha, que fez uma cirurgia o ano passado e fez uma agora, não foi pesado. Infelizmente, né? Os médicos, eles acabam deduzindo o peso, né? Sugerindo e acabam fazendo anestesia dessa forma. Não é o adequado, não é o ideal. Por quê? Porque eu acabo ou dando uma dosagem muito alta ou dando uma dosagem muito baixa, fazendo com que o paciente ou sinta dor durante o procedimento ou até mesmo acorde no meio do procedimento cirúrgico. Tem repique, professora? Tem o quê? Anestesia? Repique. É o que a gente fala lá no centro cirúrgico, quando a gente está com os bichinhos. Quando a gente dá quando a veterinária dá anestesia no bichinho,
Tipo, fez a pesagem dele, viu, fez, calculou, e ele acorda, tipo, tá acordando na metade da cirurgia ou quando tá fechando. Aí dá o repique de anestesia, mais um pouquinho de anestesia para poder terminar a cirurgia. Isso acontece com o humano? Tem, mas não chama repique. A gente chama repique. Então, por isso que é importante do anestesista permanecer na sala operatória. Porque se ele observar qualquer sinal de alteração de sinais vitais, ou até mesmo movimentação do paciente, ele faz uma nova dosagem. O que costuma acontecer do paciente acordar antes é quando o peso a anestesia não é balanceada com o peso, e quando o paciente utiliza medicações psicotrópicas, né, controladas, tarja preta, ou já fez muitos procedimentos cirúrgicos, porque assim como os medicamentos, a anestesia também funciona da mesma forma. Então, aquelas pessoas que têm que fazer vários procedimentos cirúrgicos repetidamente seguidos, né? Elas acabam criando como se fosse uma resistência ao anestésico e elas acabam necessitando de uma quantidade maior de anestésico. A mesma coisa funciona se nós consumirmos medicação, né? Então, quanto mais medicação você consome, no futuro, né, mais para frente, essa medicação vai acabar não fazendo efeito. Você vai precisar de uma dosagem maior para que ela supra a sua necessidade, né, que ela faça o efeito desejado. Então, a mesma coisa funciona com os anestésicos em si. E o ideal é pesar o paciente para que essa anestesia ela seja feita de uma forma adequada, né? E não, primeiro, que toda mulher mente o peso, né? Então vai tirar uns 5 quilos. Vai tirar uns 5 quilos, vai falar, eu peso tanto, mas na verdade é mais, né? Porque às vezes a mulher ela fica com. O que acontece? A gordura ela pesa bem menos do que a musculatura. Então, às vezes, uma pessoa que aparenta, e por isso não deve ser estipulado o peso, e sim pesado o paciente, porque então às vezes a pessoa tem o mesmo peso, mas uma se apresenta mais magra e outra mais gorda devido a uma ter mais musculatura e outra ter mais gordura por ser sedentária ou algo do gênero. E aí, com isso, pode confundir os profissionais e fazer com que ele dê uma dosagem inadequada para o paciente. Tá? Então, é muito importante a pesagem para evitar esse tipo de complicação. Então, a anestesia RAC, ela acaba ultrapassando, né, a dura mater, as meninges, e ocasionando uma pressão nesse líquido, né? E pode haver o extravasamento, como a gente já falou, né, várias vezes, que ocorre a cefaleia pós-RAC e a necessidade de fazer o blood patch, que é o tampão de sangue, que é o famoso, se tiver dor de cabeça após a RAC, tem que voltar para o centro cirúrgico para fazer outra RAC. Não é outra RAC, é a utilização do sangue para estancar, né, esse orifício. E quando ocorre isso, antigamente os pacientes tinham que permanecer 24 horas sem levantar a cabeceira. Hoje em dia já pode levantar em 6 horas, alguns procedimentos até mesmo 4 horas, tá? A cirurgia geral, o paciente ele pode levantar bem antes. O problema é que ele fica extremamente confuso, sonolento. E ao levantar, e lembrando que o paciente está sem comer 12, 18, 24 horas, né? Depende do tempo que durou a cirurgia e do tempo que ele fez o jejum prévio. Esse paciente pode ser que ele tenha tonturas e até mesmo desmaie. Então, todo paciente cirúrgico, né, todo paciente pós-operatório que sai da recuperação anestésica e vai para o quarto, ao levantar, ele tem que ser acompanhado do técnico de enfermagem. Ele não pode levantar sozinho, para evitar justamente esse tipo de lesão, tá? Porque aí, se o paciente cai, pode haver a ruptura da sutura e complicações no procedimento cirúrgico em si. Então, sempre o paciente tem que se
se alimentar antes de levantar, independente do procedimento cirúrgico, né? Claro, se for uma cirurgia de estômago ou do trato digestório, a gente vai esperar o aval do cirurgião, mas, por via de regra, os procedimentos cirúrgicos, o paciente deve se alimentar e levantar aos poucos e junto com a equipe de enfermagem, a primeira vez que ele vai levantar, principalmente ao tomar banho ou algo do gênero, sempre com a equipe de enfermagem, tá? E a gente volta daqui a pouquinho para dar continuidade, tá bom? Então, até daqui a pouco.